Seja muito bem-vindo ao 10º episódio na nossa jornada, resolvendo os 150 problemas que todo candidato de Big Tech deveria resolver. E antes de qualquer coisa, meus parabéns! Se você chegou até aqui, isso significa que você resolveu 9 desafios e viu diferentes padrões e tipos de problema que caem em entrevistas. E, principalmente, continuou se dedicando. Isso parece simples, mas, na verdade, muita gente desiste nos primeiros problemas. E sabe o que é interessante? Na verdade, você está trabalhando o seu raciocínio lógico e você está vendo os padrões que aparecem. E você está construindo um repertório, está criando conexões na sua cabeça que vai ajudar no seu futuro. E vai fazer muita diferença quando aquela pergunta difícil aparecer para você em um problema real. O problema de hoje é o número 10. Pode parecer só mais um na lista, mas é muito mais importante que isso, é um marco. E se você continuar nesse ritmo, no final do ano ou com o tempo, a gente vai ter resolvido muitos padrões e muitos problemas de entrevistas. Então prepare seu editor de texto, seu bloquinho de notas, que vamos para o 10º problema que pode muito bem cair na sua entrevista. Então bora lá, desafio 10 dos 150. Esse problema é o Jump Game 2. No episódio passado a gente resolveu um. Nesse daqui o problema é bem parecido, mas tem uma modificação. Relembrando desse problema, nós recebemos um vetor e cada elemento nesse vetor ele nos diz quantos pulos para frente a gente consegue dar nele. Por exemplo, esse primeiro elemento podemos dar 2 pulos na frente, então conseguimos chegar nesse 3 e nesse 1. Ele quer saber qual é a quantidade mínima de pulos que precisamos dar para chegar no último elemento desse vetor. Nesse caso aqui, nessa posição inicial, a gente consegue pular para esse elemento. E desse elemento a gente consegue pular 3 para frente. Então 1, 2, 3. A gente consegue chegar aqui com 2 pulos. Beleza, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quero ver se você está afiado. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu pergunto para você qual é o menor caminho? Tem um algoritmo que deveria vir assim na sua cabeça. De primeira, sem pensar. Se você pensou nisso daqui, BFS está no caminho correto. A BFS resolve. Bora fazer uma análise. Uma BFS a gente consegue utilizar em um gráfico. Então, a gente consegue representar esse vetor como um gráfico. Se você ainda não sabe o que é grafo, não se preocupe. Mas eu vou aprofundar mais um pouquinho nessa solução. Então, dado que a gente criou um grafo, qual é a complexidade de uma resolução de uma BFS em um gráfico? É O de arestas mais os vértices. Agora, se você olhar nesse problema e tentar encontrar qual é a quantidade de arestas, é aí que não fica legal. Bora ver esse exemplo aqui. Então, eu tenho esse vetor de 7 elementos. Bora dizer que todos os elementos aqui eu consigo dar um pulo de 7. Então, nesse caso aqui, ele consegue alcançar todos os elementos na frente. E o mesmo acontece para esse outro elemento. Ele vai conseguir alcançar os 6 elementos na frente. E o próximo também, e assim vai. Então, qual é a quantidade de arestas que tem aqui? A quantidade de arestas é O de n ao quadrado. É um grafo cheio, é um grafo completo. Então, na verdade, para rodar uma BFS aqui diretamente, a complexidade seria O de vértices, que é n, mais a quantidade de arestas. Só que a quantidade de arestas é n ao quadrado. Ou seja, esse algoritmo seria O de n ao quadrado. Então, seria quadrático. E é por isso que a gente não utiliza uma BFS para resolver esse problema. Dito isso, você não vai implementar uma BFS, pelo amor de Deus. Bora pensar em uma solução mais simples. Então aqui bora observar alguns padrões. Eu pergunto a você, nesse meu exemplo, se a gente começar na posição 0, no primeiro elemento, quais são desses elementos aqui que eu consigo chegar nele com 0 passos? 0, sem dar nenhum. É meio óbvio aqui, não é? É só o primeiro elemento. E bora imaginar ele como se fosse um segmento. Então, dessa posição, desse elemento, até esse mesmo elemento, o início e o final está na posição 0. É o único segmento que eu consigo dar 0 pulos e chegar nele. Agora eu te pergunto, quais são os elementos que eu consigo chegar com um pulo? Bom, também é meio óbvio, né? Os únicos elementos que eu consigo chegar com um pulo são os elementos que eu consigo sair dele. Se ele tem um pulo de tamanho 2, ele vai conseguir chegar nesses 2 elementos que estão na frente. E esses 2 são os únicos, não há mais nenhum outro que eu consigo chegar com um único pulo. E bora atualizar agora esses intervalos. Então, aqui seria o início desse segmento. E aqui seria o final dele. E agora eu pergunto para você de novo. Quais são os elementos que eu consigo chegar com 2 pulos? Pensando sempre na melhor resposta, tá? Então, se a gente verificar todos esses elementos aqui que tem um pulo, eu só adiciono um pulo a mais e vejo até onde ele vai. Nesse caso aqui, o 3, ele consegue pular 3 pulos para frente. Então, 1, 2, 3, ele consegue chegar até aqui. Consegue chegar, até esse elemento. Ele também consegue chegar aqui. Porém, como eu estou procurando a menor quantidade de pulos, eu estou calculando para cada
um, eu não vou considerar que esse daqui tem 2 pulos, porque a gente já viu que ele consegue chegar com um único pulo. Depois que eu verifiquei cada um desses elementos até onde ele vai, esse é o elemento mais distante que eles alcançam, eu consigo calcular agora um novo segmento que tem um pulo 2, como menor resposta. E agora eu vou atualizar esse intervalo. O start vai mover aqui para frente e esse vai mover para cá. Agora bora aplicar a mesma coisa. Se eu consigo alcançar esses daqui com 2 pulos, quais são os elementos que eu consigo alcançar com 3 pulos? Eu vou verificar para cada um deles quão longe eles conseguem alcançar. Esse elemento aqui tem um pulo de 4, ele consegue alcançar até 1, 2, 3, 4, até esse elemento aqui. Então, todo mundo aqui consegue ser alcançado com 3 pulos. E esse é o algoritmo. E agora eu posso atualizar de novo esse segmento. Agora esse é o segmento de 3 pulos e eu posso replicar a mesma lógica. Então, eu olho até onde eles chegam. Eu vejo agora que eles conseguem chegar até o último elemento. Esse 2 consegue chegar aqui. Então, eu atualizo o máximo que eles conseguem chegar e eu também atualizo um novo segmento, o início e o fim dele. E pronto, a gente chegou nesse último segmento que é o final do vetor. E qual foi a quantidade de pulos? É só a gente ver a quantidade de segmentos diferentes, porque cada segmento corresponde à quantidade de pulos. Então, aqui, nesse exemplo, a gente vê que a quantidade mínima de pulo para chegar no final são 4. Então, a gente calculou de segmento em segmento. Cada segmento é um pulo a mais que eu dou. E eu não sei se você percebeu, mas isso daqui é bem parecido com a BFS. Em uma BFS, a gente computa as coisas por camadas. Então, em uma BFS, que a gente utiliza uma fila, primeiro a gente vai resolver os elementos que estão no primeiro nível, depois no segundo nível, depois no terceiro, e é assim que a gente resolve a BFS, e ele vai nos dar a menor resposta. E essa solução se enquadra em um tipo de algoritmo que é o greedy. É o chamado guloso. Eu sempre vou querer a minha resposta a melhor que eu tenho no momento, sem considerar muito as outras possíveis soluções. Então, às vezes é difícil de provar que esse algoritmo greedy dá certo, mas às vezes precisa um pouquinho de intuição. Nesse caso aqui, a gente utilizou o greedy porque a gente considerou aqui que a gente utilizava ele só um passo. Porém, a gente podia chegar nele com 2 passos também. A gente poderia ter vindo desse elemento, chegar nesse elemento e depois dar mais um pulo e chegar nesse. E a gente desconsiderou totalmente essa hipótese. E isso daqui é o greedy, porque a gente pegou a solução ótima para ele e desconsiderou as outras, como se as outras não fossem gerar um resultado melhor. E é um pouco intuitivo isso, só considerar o melhor de cada um. E por isso que esse é uma solução gulosa. E às vezes é até difícil de provar que funciona uma solução gulosa, e apesar de ser bem óbvio e intuitivo que vai funcionar. Bom, isso daqui só foi um disclaimer por curiosidade, mas não se importa com isso. Então bora para a solução. Aqui eu declarei a variável n, que é o tamanho do vetor, só para facilitar. Aqui eu defini o jumps, que é a nossa resposta, a quantidade de pulos que usamos até chegar no último elemento. Eu coloquei -1 como inicialização, pois quando ele entrar no loop, vai setar como 0 e vai ficar aumentando de 1 em 1. Cada segmento a gente vai aumentar em 1. E aqui eu também inicializei o primeiro segmento. Então, aqui no exemplo, o start e o end está apontando para o primeiro segmento, que é começa em 0 e termina em 0. Apenas esse elemento tem um jump igual a 0, que pode ser chegado sem nenhum pulo, que é a posição inicial. Nesse while é que vai dizer cada segmento. Então, toda vez que eu itero nele, é um segmento diferente. Então, a primeira rodada nesse while, a gente está processando esses elementos em laranja. Depois os verdes, depois o rosa, o marrom e depois o roxo. Então, cada turno nesse while é um segmento diferente. Ok, bora lá. Então, aqui em cada iteração, eu aumento 1 na quantidade de pulos para esse segmento. E o last eu inicializo com qualquer valor, que ele vai ser sobrescrito depois. Bom, e é aqui nesse laço que a gente vai percorrer o segmento. Então, a gente vai começar ele do início do segmento e vai até o final desse segmento. Então, aqui nesse exemplo, a gente vai começar desse índice e vai até esse. E a gente vai atualizar a posição do last, que é esse cara daqui, sendo o máximo dos valores possíveis da posição que o índice está, mais a quantidade máxima de pulos desse índice. Então, por exemplo, esse daqui seria o índice 1. Então, seria o índice 1 mais 3, que daria o índice 4. Então, seria 1, 2, 3, 4, seria esse índice. Então, a gente atualiza o last para vir até aqui. E a gente percorre esse segmento e vai olhando qual é o mais longe que esse last consegue ir percorrendo o segmento. E ao final de percorrer o segmento e ver o mais distante que o last vai, vamos atualizar os ponteiros. Aqui eu digo que o start
ele vai virar agora o end mais 1. Então eu estou dizendo que o start vai começar uma posição na frente do end. Se terminava aqui esse segmento, o próximo segmento vai começar uma posição na frente. E agora o end vai ser atualizado para virar o last, que é o final do novo segmento. E claro, tiro o mínimo aqui para evitar caso de borda, caso a gente passe o tamanho do vetor. E apenas isso, a gente repete o algoritmo agora. Então vai percorrer para cada um desses e vai ver que o mais longe que o last vai chegar é aqui e vai atualizar esses ponteiros para cá e para cá. E vai aumentar 1 na quantidade de pulos aqui. E esse laço se encerra quando a gente passa do tamanho do vetor. Bom, é basicamente isso. Então, bora testar. Sucesso! E novamente, parabéns por ter chegado até aqui. São poucos que vão conseguir acompanhar essa série até o final de 1 em 1. Se você for uma dessas pessoas, meus parabéns. Que é essa persistência que vai te fazer alcançar seus objetivos. Não tenha dúvida disso. E caso você seja novo no canal, dá uma olhada nessa playlist que estamos resolvendo esses 150 problemas. E não se esquece de se inscrever e deixa o like se esse vídeo foi útil para você de alguma maneira. E eu te vejo na próxima terça. Valeu!